galera. Mas está classificado para a semifinal da Taça Guanabara o Flamengo. E o treino está rolando aí, nesse calorzinho básico no Ninho do Urubu, né, meu amigo Álvaro Loureiro? Pois é, João, muito boa tarde para você, para os amigos aí da mesa, para quem acompanha o Expediente Futebol. Não estamos em Bangu, mas o clima está muito quente aqui no CT Ninho do Urubu, que fica em Vargem Grande, aqui no Rio de Janeiro, viu, João? O pessoal está sofrendo bastante, mas trabalhando forte debaixo desse sol. Eu, inclusive, vou me retirar aqui rapidamente para que o Marcelo Pinta possa registrar essa atividade, para que a gente possa ilustrar o que a gente está falando aqui no Expediente Futebol. É isso, João. O Flamengo ontem venceu o Boa Vista, né? O quarto jogo oficial da equipe na temporada. São 3 vitórias e 1 empate. O Flamengo ainda está invicto em 2019. Ontem teve um fator positivo, né? O Flamengo não saiu atrás no placar, era algo que vinha incomodando o Abel Braga nos 3 primeiros jogos. Foi assim, o Flamengo saiu atrás, teve que buscar o empate e buscar as 2 viradas. Ontem não, o Flamengo saiu vencendo e acabou construindo o placar de 3-1, que deu ao Flamengo a vaga antecipada na semifinal da Taça Guanabara. Agora o Flamengo joga para buscar a primeira posição do Grupo C. Aqui, trabalhando nesse grupo aí em campo reduzido, essa imagem que vocês estão vendo aí no Expediente Futebol, sob os olhares cuidadosos ali do técnico Abel Braga, estão os jogadores que jogaram na outra rodada, né, contra o Botafogo, mais os 3 jogadores que entraram no segundo tempo no jogo de ontem contra o Boa Vista. Então nesse grupo aí tem o Diego, tem o William Arão, tem os 2 laterais, o René, o Pará, e tem também o Bruno Henrique, o Everton Ribeiro e o Uribe, que entraram no segundo tempo no jogo dessa terça-feira à noite. Os atletas que começaram jogando ontem à noite, hoje ganharam folga, nem vieram aqui para o CT Ninho do Urubu, puderam relaxar, puderam descansar bastante nessa quarta-feira. Esse grupo aqui trabalhou em tempo integral. Então, Arrascaeta, Gabigol, Vitinho, enfim, o pessoal que começou jogando nessa terça-feira nem veio para o CT Ninho do Urubu, se reapresenta nessa quinta-feira, já pensando aí no confronto contra a Cabofriense, que vai ser disputado no próximo domingo, mais uma vez no estádio do Maracanã. Depois do jogo, o Abel Braga elogiou bastante a atuação da equipe, disse que os jogadores estão colocando pontos de interrogação na mente dele, disse que está pensando até em misturar essas 2 equipes, ele vem utilizando 2 equipes diferentes em cada rodada, mas ele disse que pode misturar esses jogadores, vai se afunilando o campeonato, vai chegando à fase mais decisiva do Campeonato Carioca, e o Abel Braga disse que... do Flamengo, que estão jogando de maneira diferente, você falou, isso aí é trabalho do Abel, e o Álvaro Loureiro acabou de dizer que ele tem ainda muitas interrogações ali na cabeça. E aí, Eugênio? Eu tinha falado semana passada, né, quando do jogo do Resende, que o Abel tinha escalado a equipe de uma maneira diferente. A equipe considerada reserva, alternativa, B, como você quiser chamar, ela estava organizada de uma forma diferente em relação ao time principal. E ontem já foi diferente em relação ao próprio time do jogo com o Resende. Sim. E durante o jogo de ontem foi mudando. Então, eu digo a configuração tática da equipe. Ano passado, elogiei muito a atitude do Felipão e acho que foi o grande legado que o Palmeiras deixou, o fato dele conseguir fazer, né, alternar as equipes e ser competitivo em todas as competições. Mas isso só deu certo, só funcionou no Palmeiras, porque a equipe B era o espelho da equipe A. Jogava da mesma maneira, com as mesmas características. Ou seja, você tirava um jogador da equipe A, encaixava na B, ele sabia como jogar. E vice-versa, tirava um jogador da B, colocava na A. Ele sabia como o time funcionava. O Abel não está fazendo isso, ele está colocando um time alternativo que joga de maneira diferente. Ontem, por exemplo, o Jean Lucas, que tinha jogado de uma maneira contra o Resende, ontem jogou de outra. Lá na Florida Cup tinha jogado de uma terceira maneira, o próprio jogador, o Jean Lucas. Então, me parece que o Abel ainda não definiu uma maneira de jogar do Flamengo. E outra, ele anunciou ontem, antes do jogo, que ontem era a última experiência com esse time alternativo. Ele tem um jogo agora no final de semana, uma semana livre, e aí volta a jogar já com a equipe considerada principal. E aí ele vai ter que encaixar na semifinal Arrascaeta, Gabigol, Bruno Henrique no time titular. Ou não. Ou vai dizer, eles são reservas. Porque ontem jogou time reserva. Com o Rodrigo Caio e Vitinho. E vem jogando no time titular. De resto, nenhum deles tinha começado no final de semana contra o Botafogo. Final de semana, uma semana livre. E aí volta a jogar já com a equipe considerada principal. E aí ele vai ter que encaixar na semifinal
Arrascaeta, Gabigol, Bruno Henrique no time titular. Ou não. Ou vai dizer, eles são reservas. Porque ontem jogou time reserva. Com o Rodrigo Caio e Vitinho. E vem jogando no time titular. De resto, nenhum deles tinha começado no final de semana contra o Botafogo. E o que me preocupa é isso. E assim, nem o titular, nem o reserva tá jogando um futebol que até agora tem enchido os olhos. Ok, é início de temporada, não dá para cobrar tanto. Claro. Mas a gente vê uma proposta de jogo aquelas tradicionais. Que eu acho que talvez o grande problema seja a gente olhar o Santos e ver o Santos tão ativo, né? Tão agressivo, tão ousado. Em pouco tempo. Em pouco tempo. Quer dizer, já é possível dar uma cara. E o Flamengo num futebol mais tradicional, e isso aí, eu acho que deixa a gente com o pé atrás, né? Sim. Quando é que esse time vai ser o que se espera dele? Quanto tempo vai demorar para ele mostrar em campo futebol realmente consistente, ofensivo? Ok, por enquanto créditos, porque é início de temporada. Pré-temporada. A mexida excessiva me preocupa. E vocês concordam com o Eugênio? É realmente preocupante? Ou o fato de ser ainda um início de temporada, um técnico que chegou agora e está conhecendo o elenco na prática, tem que ser relevado ou não? Realmente? No esquema tático, será que o Abel realmente não sabe qual é a configuração do elenco do Santos do que o Abel conhece do Flamengo, né? Sim. E a gente está comparando aqui e o Santos está rodando já nesse início de ano. A troca não me incomoda, João. O que me incomoda é exatamente o que o Eugênio abordou. A troca do esquema, não a troca de peças. Hoje o Filipão vai trocar o time para jogar, mas é o mesmo esquema. Sim. E o ano passado ele fez isso, trocava o time, mas a configuração tática era igual, dava a peça só. É claro que joga contra o Flamengo, voltou dia 3, dia 7, dia 10 já estava jogando, ou seja, 7 dias já estava em campo na Flórida. Não teve tempo de trabalhar. E todos os treinadores estão fazendo isso, tirando alguns jogadores, poupando, alguns jogadores ainda nem estrearam na temporada. Mas o que me incomoda é essa inconstância no esquema tático. Será que o Abel realmente não sabe qual é a configuração que ele quer no Flamengo? Acho difícil. Porque ele mesmo já disse na apresentação dele, é o 4-3-3 que nós chamamos de 4-1-4-1. Mas o esquema na cabeça dele é o 4-3-3. Mas quem são esses três ali de sustentação do meio de campo? Essa é uma pergunta. Serão Cuéllar, Willian Arão e Arrascaeta? Cuéllar, Diego, Arrascaeta? Cuéllar, Everton Ribeiro e Arrascaeta? Não sei, quem é esse tripé aqui que vai ajudar o tripé da frente? Mas será que a gente já tem que saber isso? Porque a gente não está defendendo que o campeonato estadual sirva para rodar jogadores e definir o esquema. E outro, um time não tem que ter só um esquema. Pode ser o 4-1-4-1, pode ser o 4-2-3-1. Eu acho que esse é o momento de se fazer isso. Não pode fazer isso na hora que começar a Libertadores. Quando começar a Libertadores, você tem que ter o time definido, saber se o Gabigol realmente vai ser o cara da ponta ou se ele vai ser o camisa número 9. Se o Uribe e o Henrique Dourado vão continuar brigando para saber quem é o centroavante. Se esse tripé vai ter o Cuéllar e o Jean Lucas, ou só o Cuéllar e o Arão, ou de repente só o Cuéllar e dois caras mais pensadores como o Everton, Diego ou Arrascaeta. Olha, sinceramente, eu acho que o barulho em cima do Flamengo é totalmente desnecessário nesse início de... Você acha? Eu acho, o time está sendo montado, João. No jogo passado já queriam vender devolver o Rodrigo Caio para o São Paulo? Calma, cara. Na estreia. Na estreia, já queriam devolver. Já tinha flamenguista falando, não, vamos devolver, devolve. Pô, ontem ele foi bem. Foi bem. Quase fez 2 gols. Fez um, mas quase fez um outro, um pouquinho antes, também de cabeça. Então vamos com calma. Eu acho que tem que ir com calma. Quando é que você acha que é o momento, então? Sim, em que momento você acha a temporada? Quantos jogos da temporada, Fabinho? 6. Não. Copa Flórida não não conta? Jogou, Se colocou em risco. A gente falou que não conta para o São Paulo, vai contar para o Flamengo? Não. Tem que definir se conta ou não conta. Claro que jogos conta. oficiais, 3, né? 4. 4 estadual. 4. Então vamos lá, 4. Na sua avaliação, em quanto tempo? Derrotas? Nenhuma. Então ótimo. Quantos gols a favor, quantos contra? Então tá ótimo. 3 vitórias. Tá tudo ótimo. Arrascaeta que estava trazendo a mudança de Minas para cá, isso está... Acho que tem algumas ponderações que devem ser feitas. Foi chegando a conta-gotas. Primeiro chegou o Rodrigo Caio, não é? Depois chegou o de Arrascaeta e o Gabigol, depois chegou o Bruno Henrique. E assim, pelo pouco que eu conheço do Abel, de ter trabalhado com ele, de convivência com ele, ele é aquele paizão que abraça todo mundo. Mas foi mais ou menos isso que ele fez. Tá todo mundo contente? Ou vocês pensam diferente? Não. Tá todo mundo contente. Num primeiro momento, é um ditado.
E lá na primeira semifinal, que é de fato o que importa, que é o único que provavelmente não deve chegar, é o Botafogo, né, dos grandes, Sim. porque iniciou muito mal, ainda tem chance, né? Mais pequeno. Mas a chance é pequena, tem que ganhar os 2 jogos, torcer por tropeço. Mas, assim, eu acho que o Campeonato Carioca há uma diferença tão grande do nível técnico, dos grandes para os pequenos, que te permite fazer experiência, te permite jogar mal e ganhar, como aconteceu ontem, né? Principalmente no primeiro tempo, e você se recuperar. Agora, acho que essa cobrança excessiva, ela deve ou vai existir na semifinal. Porque o Flamengo é disparado o melhor do Rio, em termos de nome. Né? E as pessoas não vão perdoar se houve ou não tempo para trabalhar. Quando tiver um confronto contra o Fluminense, Vasco ou Botafogo, não sei como é que é. Eu desisti um pouco de entender qual é o sistema do Nesse Campeonato momento, Carioca. a tendência é que dê Fla-Flu na semifinal. Nesse momento. Pela configuração do campeonato do ano passado, que tivemos 15 semifinais que não valeram nada. Esse ano a mesma coisa. Esse ano é Esse ano é a mesma coisa? Esse ano é a mesma É coisa. mais ou menos a mesma coisa, porque quem for campeão dos 2 turnos está na final, não precisa jogar a semifinal do campeonato. Só isso que mudou. Mas, enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, o que fez o Carpegiani cair no ano passado? Semifinal contra o Botafogo. Semifinal contra o Botafogo. Então, eu acho que, conhecendo um pouco do Abel, ele malandramente tá ajeitando, tá feliz. O Trauco, no final do ano passado, dizia que queria deixar o Flamengo de qualquer maneira. Esse ano já jogou 2 partidas, jogou bem. Jogou bem ontem, jogou bem. Jogou bem e já tá ali mais feliz, mais contente. Né? E eu acho que ele num primeiro momento, eu acredito que ele fez o certo. Deixou todo mundo contente. Todo mundo tá feliz. Todo mundo brinca. Todo mundo tá feliz. Mas vai ter uma hora que o Só papo que vai a ficar hora de afunilar é já na primeira semifinal. Que aí ele vai escolher os seus 11, certo? Ele vai escolher os seus 11 e esses 11 vão ter que dar resposta. Então temos uma mesa rachada aqui no Expediente Futebol. Porque Eugênio e Fábio Azevedo estão levantando essa questão de que um time joga de um jeito, outro time joga do outro e tal. O Quesada e o Edmundo acham que isso faz parte da pré-temporada. Você acha quem está certo aqui? A dupla Ed e Quesada ou a dupla Fabinho Já que e tá um 2-2, Que tal uma dúvida? dividido. Posso propor? Porque a gente tem o direito de propor. né? Você quer um duelo forte? Eu acho que você Confronto direto. você poderia definir. Eu tô com vocês dois. É? Eu acho. Tudo bem que existem outros times, que o São Paulo é um exemplo clássico de que chegou agora, perdeu jogadores e um elenco muito inferior ao do Flamengo e já arrumou. Mas cada caso é um caso. Mas vale a pena lembrar que fez a pré-temporada, que é pequena, mas ele fez Fez a mínima. de forma regular, com todos os jogadores no CT lá do Inclusive com o Bruno Henrique, que do está no Flamengo Santos, agora. que é muito bom. E jogou todos os 3 jogos com o mesmo time. Com o mesmo time, exatamente. Né? Então, assim... Nem sempre. Oi? O Bruno Henrique jogou contra o Corinthians, o amistoso. Não, mas Não, tô falando dos jogos oficiais. Mas assim, o Soteldo chegou depois, estreou na segunda partida, na terceira ele foi contra o titular. São Paulo. Denis Gonzalez O Denis Gonzalez não estava numa, entrou na outra. Tudo bem, Mas Eugênio. uma base... Eugênio, A base é aquela. Então, vou me apegar do que você disse ontem. O De Arrascaeta e o Gabigol são reservas no Flamengo? Acho que não, Mas você Ontem não disse, tava ontem aqui. o Flamengo jogou com time reserva. Não, mas ontem jogou com o time reserva. Então o De Arrascaeta e Gabigol são reservas. Por enquanto eles ainda não Time foram reserva colocados com no time 2 titular. titulares. Não, são titulares. Mas só que há uma No time mescla. titular eles ainda não foram colocados. Na verdade, eu acho que ainda não definiu o time titular e o time reserva. Eles Não, estão ali, time o cara titular tá do olhando Flamengo ali. é o que vem jogando. É o que veio do ano passado e que começou a temporada e que desde a Florida Cup, sim,
havia já uma diferença, que é aquela base lá, do meio para frente, com o Edjar, Diego, Arão, Everton Ribeiro, Uribe e Vitinho. Por enquanto... Não sabemos se esse é o time titular do Flamengo. Tem sido Não o é. time Não. que o Abel Senão tem ele- colocado. Senão ele não Tem o time dos contrataria jogos pares e dos jogadores. jogos ímpares. Não, Que é 1 e 3 e 2 e 4. 4. 3, 2 e 4, Tanto é que isso, é. o time que jogou em Resende era o time reserva. E o Eu que acho jogou que nós ontem era o time Eu reserva acho que também. nós vamos começar a conhecer o time titular do Flamengo. Dia na 10 de fevereiro. semifinal da Taça Guanabara. 10 de fevereiro. É o que ele falou, vai agora, no final de semana, Porque vai aí jogar vai o misturar time isso tudo, Eugênio. que até agora vem sendo o titular. É claro que Gabriel Barbosa, o Gabigol e o Arrascaeta foram contratados, e o próprio Bruno Henrique, para que eles joguem. Eles não vão ficar no time reserva do Flamengo. Mas a questão é justamente essa. Qual vai ser a base do Flamengo? Qual vai ser a referência do Flamengo? Como vão ser encaixados esses jogadores? Porque é isso que o Abel, pelo menos é o que está no ar, é que essa questão de time alternativo não vai ser só para agora, vai ser ao longo da temporada. Toda. Então é preciso se definir, vamos jogar assim. E as peças são essas. A preocupação é tática, né? Porque é a partir daí que o time vai jogar bem ou mal. Não adianta você botar um monte de jogador bom se o time não tiver organizado coletivamente, porque é óbvio, contra o Boa Vista, contra todo respeito, os times, contra o Resende não funcionou tão bem. O Bangu e tal. O Flamengo, e até o clássico contra o Botafogo, o Flamengo no segundo tempo, o Abel olha pro banco, vem Arrascaeta, vem Gabigol, vem Bruno Henrique, o time Ganhou o jogo. vai no abafa e Ô, ganha. Eugênio, aquelas 6 Mas não vai ser assim a temporada Eugênio, inteira. aquelas 6 perguntinhas lá, né? Onde, como? E o quando? Eu acho que o quando não pode ser já. Não pode ser agora. Tem que se dá tempo. Eu acho que não tem time titular ainda, não. Deixa o Mas time jogar 2 meses eu tô pra gente pedindo ter. só- 2 meses dá uns 10 jogos, É um né? padrão tático. 8 jogos, aí a gente Exatamente. tem uma ideia. Que se tenha uma Coerência. não ideia de time, mas uma ideia de proposta de jogo. Entendi. Entendeu? O Flamengo vai jogar dessa forma, explorando esse time. Muda muito, não só a escalação, como a formatação da equipe. Parece que vai demorado para a gente conhecer a forma de jogar do Flamengo. o Abel O parece Palmeiras que tá em tem a busca dele, disso, né? que vem do ano passado, e não mudou muito. O Santos, o Fluminense não tem um time ainda, mas já sabe como o Fluminense pretende jogar com o Fernando Diniz. O Vasco está mesclando muito também ainda os jogadores, Mas já sabe como joga. mas já sabe como o Vasco vai jogar. O Flamengo a gente não sabe ainda. Agora tem um detalhe, quando o Eugênio lembra Isso do não jogo... quer dizer, o Flamengo tem mais qualidade que o Vasco, tem mais qualidade que o Fluminense, sim. que o Botafogo, mas também os objetivos do Flamengo são maiores do que os Mas a desses dúvida é três. só a seguinte: isso aí que você está falando procede, na minha opinião, realmente, Eugênio. Mas ainda é tempo para isso? Eu acho que já era tempo para haver um direcionamento. Já é tempo para definir isso? Ou ainda cabe uma busca por esse padrão tático? Como não fez uma ótima pré-temporada, porque às vezes em pouco tempo você pode fazer uma boa pré-temporada. Se você trabalhar bem, em 2 períodos, mesmo em curto espaço de tempo, na minha época não tinha nem espaço para ter a pré-temporada. Acabava 25, 24 de dezembro, dia 3 já estava lá e já começava o estadual de novo. Estou aqui reclamando não, mas era uma realidade. Só que os times se mantinham. A troca não era grande. Não era a troca tão grande. Talvez a ideia de ter um time ímpar, 1 e 3, 2 e 4, seja porque a hora que um joga, o outro treina. É isso. Então você Você vai viu, dar quem jogou condições, ontem e hoje está de folga. E o outro hoje vai dar condições físicas para todos, para quando chegar na próxima segunda-feira, com todo mundo para treinar para o primeiro jogo da semifinal, e aí ele escolher o esquema tático e os seus 11 titulares. E vai ter a Porque semana vai ter, toda, né? E vai ter a semana toda para treinar. A gente pode dizer que não, o próprio treinador pode dizer que não tem.
Mas é naquela final, sabe? Na final que você tem todo mundo à disposição e você só pode jogar com 11, você vai escolher os principais. E a gente vai ter uma noção disso, no próximo dia 10. Até agora, com dificuldades táticas, né? Não de resultados. Sim. A coisa tá andando bem. Tá andando bem. E tá todo mundo feliz. O Henrique Dourado, quando que se imaginava que o Henrique Dourado ia ser protagonista com a tarja de capitão? E fazendo gol de novo, é verdade. Fazendo gol de novo. É verdade. Então, isso é modelo Abel, paizão, de contentar todo mundo. Rodolfo começou como titular, né? Que não era previsto. Não acredito que seja isso. Enfim, então assim, acho que temos que dar tempo ao tempo, porque o tempo vai nos mostrar se a escolha foi correta ou não. O problema é que o torcedor é desesperado. Ah, sim. E está reclamando, e tem reclamado muito, porque na maioria desses últimos jogos, o Flamengo terminou com 3 volantes. Ontem não, né? Ontem com 1. Ontem A melhor definição, ô João, quem deu dessa história de titular e reserva foi o Leverkusen, né? Você não diz que tem um amante. Então o treinador não disse se tem um titular ou um reserva. Ele falou isso. Falou. Aí, Levi, Ele grande falou. figura. Daqui a pouco o Atlético Mineiro será assunto aqui. Tem muita notícia importante do Atlético, hein? Agora, pra gente, nesse momento, fechar aqui o Flamengo, hoje surgiu a possibilidade do Júnior Urso, que está deixando o futebol chinês, voltar para o futebol brasileiro. E alguns times brasileiros surgiram no noticiário: Palmeiras, São Paulo e Flamengo. O Flamengo precisa realmente, na opinião de vocês, de um cara para jogar ao lado do... O Abel quer. O Eger? O Abel quer? Que é porque só tem o Ilharão, né? Ele não tem um substituto. Quem é o substituto do Ilharão? Não seria esse rapaz, não? Não é muito novo? Novo. Para uma temporada pesada como tem o Flamengo? Então é a escolha do Abel. Você acha que E precisa? o Pires? Pires da Mota. É para a vaga do Cuejá. Ele entende que é um reserva imediato para o Cuejá. Pode botar os dois juntos. né? Olha, Eu também acho. Eu acho que tem no elenco. Eu não precisaria. O Júnior Urso é volante. Daqueles antigos que Rob toca. É um urso, Não, ele sai. Ele sai. Sai sim. Ele só chuta bem. Sai, ele chega Ele só chuta bem. Jogou no Curitiba e no Galo aqui, né? Ele foi muito bem no A Atlético. torcida do Mineiro. Galo já invadiu a rede social dele pedindo para ele voltar. O Júnior Foi Urso tá muito com essa bem moral no toda, Atlético. né? No Atlético ele foi muito bem. Então vocês acham que o Flamengo precisa desse jogador? O engraçado é que o torcedor do Flamengo ele não quer nem que o Willian Arão jogue. O torcedor do Flamengo quer só o Cuejá, aí coloca Arrascaeta, Diego, Everton Ribeiro, Vitinho, Bruno Henrique, Henrique Dourado, Uribe. Só jogam 11, calma. Não, o torcedor quer só atacante. Só atacante. Se puder tirar o goleiro, 14, coloca mais um atacante. 14, Só pode 11, calma. Então, assim, a gente entende. O torcedor quer que Mas o time com o faça Abel gol. isso não vai acontecer, não. É um time ofensivo. Então o torcedor acha que não precisa do Willian Arão. Mas o Abel tem colocado o Willian Arão Acho que porque ele é um jogador que compõe na marcação e chega ao ataque. O Júnior Urso poderia fazer esse mesmo papel. E foi muito bem no Atlético. Não tenho acompanhado lá ele como China, foi na China. Mas no Atlético ele foi muito bem. É bom jogador? Vale Bom investimento? jogador. Eu acho que é o tipo de investimento que você tira espaço da base, não? Você tem um jogador, um jogador que possa ser aproveitado. Ele vem como titular. Hugo Moura. Para trazer, da base, traria falar. aquele jogador. Ah, esse cara. Esse cara vem e vai tirar a vaga do Ilharão, beleza. Mas um cara. O Jean Lucas ontem foi bem no jogo? Não, mais ou menos. Ele perde uma bola num contra-ataque contra 0-0, que era para ter saído o primeiro gol, mas aí o Pires da Mota, que foi mais rápido que imediatamente, atrapalhou. Não está aproveitando as oportunidades, É. Jean Lucas, né? Não Foi bem na Florida Ele Cup. fez Acho que o sim. gol do título da Mas ano passado Florida ele não foi Cup. muito Ele bem. é muito jovem menino. ainda. Eu acho que o que ele precisa é de confiança Sim. e de sequência. A confiança ela está sendo dada para os mais velhos, né? Os mais velhos? Não, porque o Henrique Dourado, que estava totalmente sem confiança, agora é capitão, titular. Trauco, Rodolfo. Isso está sendo dado. Mas ele não ganha o grupo com isso também? Ele ganha, mas foi o que eu falei, ele ganha Mas o o grupo é feito por jovens, tem que ganhar os jovens. também. Mas o jovem não abre a boca. Não, os jovens têm sua hora. Os jovens têm sua hora, mas Tem o mais menino, tempo. eu acho que o menino precisa, eu acho que o ponto que o Eugênio falou que é importante. Precisa definir em qual posição o menino vai jogar. Em qual posição o menino será útil. Que ele tem qualidade, tem. Você acha que pode ser um bom Ele jogador? tem muita qualidade, ele é um excelente jogador. Acho até que ele pode
ser, guardado as proporções, fazer o que o Elias fez lá atrás. Hoje o Elias já não tem força para fazer as duas funções. Marcar bem e chegar lá na frente. Mas o menino tem qualidade para fazer isso, sim. Jean Lucas, então, hein? E o Ronaldo, que foi lá para o Santos, está um imbróglio danado, salário não está acertando. Também muitos dizem que poderia ter sido aproveitado. O que foi, Fabinho? Você viu uma mensagem aí? Vi uma mensagem ali do torcedor. Qual foi a mensagem? Acho que era John Wayne, enfim. John Wayne? Acho que era. Eu peguei rapidinho, mas a mensagem era o seguinte: o Flamengo tem que contratar um zagueiro para liberar o Rodrigo Caio para jogar ao lado do Coedjar. Ele quer zagueiro, de volante. Sim, ele quer que contrate um zagueiro para empurrar o Rodrigo Caio, aí você teria a solução em casa. Mas aí não seria um zagueiro, seriam dois, porque o Flamengo com o Rodrigo Caio na zaga quer um zagueiro. O Flamengo quer trazer um zagueiro incontestável. Se você perde o Rodrigo Caio para empurrar... Joga aí, um abraço. Ninguém era o Miranda, que o Miranda não quer voltar para o Brasil, né? Não quer sair da Europa, melhor dizendo. O Flamengo procura esse zagueiro aí. Incontestável. O certo é que é isso, minha gente. O tempo vai passando, pré-temporada. Semana que vem o Flamengo terá uma semana cheia de treinamentos antes do jogo da semifinal da Taça Guanabara. E no final de semana jogará domingo no Maracanã contra a Cabo Friense. Vamos falar agora do campeão.